Mas, irmãos, chegamos ao capítulo 19, o capítulo da crucificação de Jesus. E a descrição dos acontecimentos, ela causa comoção, né? Capítulo 18 termina com Jesus sendo julgado por Pilatos, e Pilatos aqui começa o capítulo 19 mandando açoitar Jesus, e os soldados eles vão colocar uma coroa de espinhos em Jesus, eles vão colocar um manto púrpura em Jesus e vão zombar de Jesus enquanto o maltratam, né? Salve o rei dos judeus, versículo 3, enquanto lhe davam bofetadas. Mas uma coisa que é interessante da gente ver, irmãos, é que os judeus, apesar deles quererem matar Jesus, no capítulo anterior fala, eles não tinham poder para isso, tá? Por eles estarem sob domínio de Roma, era necessário que um julgamento romano condenasse Jesus. Os judeus, por mais que eles tivessem a lei própria deles e pela lei dos judeus Jesus era condenado à morte, eles não tinham autoridade para impor essa condenação, porque eles estavam sob domínio de Roma. Então era necessário, e ainda mais porque, como a gente viu, era Páscoa, eles estavam se santificando, então era um ato de impureza eles chegarem e matarem Jesus através, no caso, de apedrejamento. Os judeus não crucificavam, irmãos. A cruz, como forma de matar, era um artifício comum aos romanos, certo? E a gente vê ao longo do texto Pilatos algumas vezes tentando entregar Jesus de volta para os judeus, dizer, não vi pecado, não vi nada, não estou vendo nada, tomem ele de volta. E os judeus crucifica. Tem um versículo que eu acho fantástico, que é o versículo 11, 10 e 11, né? Pilatos vai se dirigir a Jesus e ele vai dizer, você não vai falar nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? E aí Jesus responde no versículo seguinte, 11, ele disse, nenhuma autoridade você teria contra mim, se de cima não te fosse dada. Irmãos, isso mexe comigo, sabe? Porque, mais uma vez, uma das coisas que João mais evidencia, João vai ter duas particularidades em sua descrição da crucificação. Primeiro é que ele faz vários registros dos detalhes da crucificação, fazendo analogia a profecias que se cumpriram. Por exemplo, ele vai falar que, aqui no verso 24, né, que os soldados estavam jogando sortes pelas roupas de Jesus, né? E isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito lá no Salmo 22, verso 18, né? Ele vai falar aqui também, por exemplo, que Jesus chegou um momento que ele diz, tenho sede, versículo 28 e 29, eles vão bebem um sopo de vinagre. Esse vinagre, irmãos, na verdade era um vinho de baixa qualidade, um vinho azedo, né? Que era um vinho inferior que os mais pobres bebiam, tinham acesso, e eles dão até Jesus. E isso acontece para que se cumprisse o que estava escrito no Salmo 69, 21. Vai anotando as referências aí do lado da tua Bíblia. Tá? Salmo 69, 21, a profecia do vinagre. E lá embaixo, no 36, tem a profecia também de que nenhum dos seus ossos lhe serão quebrados, e a profecia da lança, né? Os ossos, Salmo 34, verso 20, e a profecia da lança, que olharão para aquele a quem transpassaram, né? Que quando os soldados transpassaram Jesus, saiu sangue e água. Isso cumpre o que está escrito em Zacarias, capítulo 12, 10. Então, João ele aborda esses detalhes, mas um outro detalhe que João vai abordar bastante na sua descrição, irmãos, é o fato de que Jesus se entregou. Jesus não foi preso, ele não foi crucificado porque os judeus ou os romanos achavam que tinham alguma autoridade para fazer isso. Jesus resolveu, ele decidiu morrer, né? E, irmãos, esse amor ele nos constrange. Ele nos constrange. Jesus ele foi humilhado, ele
fizeram chacota da declaração de que ele era o rei dos judeus. Penduraram placa, rasgaram suas roupas, colocaram uma coroa de espinhos na sua face, irmãos. Quem já viu um ferimento, um corte profundo em um couro cabeludo, sabe o quanto sangra. E imagina vários espinhos entrando na cabeça de Jesus, o quanto de sangue que ele perdeu só ali no couro cabeludo. Sua face foi desfigurada por conta disso. Mas uma coisa que eu quero deixar para concluir isso aqui, irmãos, diante de tudo o que aconteceu, é que o verso 30, Jesus fala: Tetelestai, está consumado, está pago, está resolvido. Essa palavra, eu já falei isso outras vezes em outras pregações, mas essa expressão Tetelestai, ela era usada para quando um prisioneiro, quando uma pessoa que tinha uma dívida e era feita escrava para poder pagar aquela dívida, quando ele carregava uma cédula, né, com a sua dívida, e essa cédula de dívida vinha dizendo punição, que a pessoa tinha feito de errado e qual a punição, mas no momento que o preso ou o escravo terminava de pagar a sua conta, ele ia ter uma autoridade que carimbava essa expressão, tetelestai, que significa tá pago. E Jesus carimbou na cruz a nossa cédula de dívida. Ele declarou tetelestai, ele declarou tá consumado. E mais uma vez, eu quero ressaltar isso, a Bíblia fala, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, né? Em outros dos evangelhos ele libera a última frase, que é: Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eles conseguiram até mexer no corpo de Jesus. Eles conseguiram até tocar e fazer Jesus sofrer. Mas o Espírito não. Ele entregou. Jesus entregou voluntariamente. Jesus foi quem se deu. E eu quero dizer para você mesmo que na tua vida, da mesma forma, o inimigo, às vezes, o mundo, as circunstâncias, eles podem até tocar e até mexer e até causar dor no teu corpo. Eles podem até tentar ferir a tua alma. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o teu espírito está guardado para Deus. O teu espírito foi guardado pelo Senhor. E Jesus entregou. Ninguém podia arrancar. Satanás não podia arrancar. Jesus, ele entregou o seu espírito. Com todos esses requintes de crueldade, dessa morte tão terrível, irmãos, ele pagou o nosso preço. Ele pagou a nossa célula de dívida. Tetelestai. Já foi pago, está consumado. Que Deus... Serão 4, né? Serão 4 descrições nos 4 evangelhos da morte de Jesus. E a de João, que mais me chama a atenção é que João tenta fazer, mais uma vez, o objetivo do livro de João é mostrar que Jesus é Cristo. Jesus é o Cristo. Então João vai fazer questão de mostrar cada detalhe de profecia que se cumpriu em Jesus. E eu quero dizer para vocês que Jesus, ele morreu por nós. Mas como nós vamos ler amanhã, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele não ficou preso. Amém? Que o sacrifício de Jesus possa nos constranger a cada vez mais entender que ser cristão é estar pronto para sofrer por Deus. É pronto para dar a vida por outra pessoa. E às vezes, irmãos, a gente se queixa a Deus, a gente murmura diante do Senhor de tantos problemas pequenos, tantos sofrimentos pequenos diante do que Jesus enfrentou. Quando a gente se depara com a humilhação pública que Jesus sofreu naquela cruz, a gente se constrange. Que Deus possa te abençoar hoje, em nome de Jesus.